a página e a prece da Fátima, que eles já disseram tudo sobre o tema. A página começa dizendo que, juntando felicidade e dever, dizendo que para a gente ser feliz, a gente precisa estar cumprindo o nosso dever. Quando a gente estava aqui no grupo de estudo do livro dos Espíritos, e a gente estava falando que a gente falta a confiança em Deus, né? Que a gente diz que acredita, mas a gente ainda não confia plenamente, porque tudo está na mão de Deus, mas a gente ainda não vivencia isso. Hoje não estava planejado para eu ouvir falar, mas não somos nós que comandamos. Então, você recebe a incumbência, mas olha só como é que a espiritualidade, Jesus, todos são muito bons. Esse tema eu ia falar vou falar, né, na segunda-feira numa outra casa espírita. A gente tinha acabado de fazer. E aí, nem sabia, mas eles me intuíram. Quando eu estou em casa, eu não olho o celular, dificilmente. Aí, Maria tinha mandado uma mensagem de manhã que eu vi. Cheguei aqui, ela falou, tu vai dar a palestra, né? Eu falei, Mas eles tinham me intuído a pegar o pendrive que eu tinha acabado de salvar. Coloquei no bolso e trouxe. Então, só para a gente perceber que quem está no comando não somos nós. E a nossa função básica é perceber qual é o nosso dever, como a página inicial falou. Mas também, como a Fátima fez na prece, nós ainda somos rebeldes, resistentes, e a gente foge disso, né? Olha, aqui, ó. Tem esse rapaz é rebelde. Não, ele está aqui, mas ele está aqui. E é isso que é importante. Porque quando acontecem esses planejamentos, essa fala que eu planejei em uma outra ocasião, é Jesus, é quem for que está falando. Não, tem alguém aqui, encarnado ou desencarnado, que foi trazido, que precisa de ouvir de algum ponto disso que eu vou falar, está precisando disso. Porque quem precisa, antes de tudo, somos nós. Quando alguém me pede um estudo, quando alguém me oferece um trabalho aqui, eu sei que é para mim. É o que eu estou precisando para eu me melhorar. Então, eu não resisto mais. Há muitos anos eu já faço assim. O trabalho chega, eu podendo fazer, eu vou fazer sem problema nenhum. E o autoconhecimento, quando Jesus fala que devemos conhecer a verdade para que a verdade nos liberte, passa pelo autoconhecimento. Como é que a gente se conhece? A gente percebendo, a gente vendo as situações pelas quais a gente passa e os sentimentos que essas situações geram na gente. A gente vai ver aqui, Santo Agostinho, naquela resposta da pergunta 919, ele dá um itinerário para que a gente faça. Mas, além daquilo, todo dia a gente perguntar o que a gente fez, o que a gente fez, o que a gente falou, o que a gente pensou, possa vir ou possa magoar alguém, ofender. Se a gente gostaria, por exemplo, se um pensamento que passou na nossa cabeça a respeito de alguém, se outra pessoa pensasse sobre nós, a gente ia gostar? Então, quando a gente começa a fazer essas perguntas e também observar as situações nas quais nós estamos envolvidos, inseridos, como elas aparecem, a gente tem uma ideia de quem nós somos e o que nós viemos fazer essencialmente nessa encarnação. Vou dar o meu exemplo, que é o que eu conheço, vocês podem fazer a analogia para vocês, do jeito de vocês. Nessa encarnação, eu fui direcionado para ser professor. Então, o que gera isso? E professor específico, eu sou do curso de letras, estudei, a gente também está comentando, a minha
vivência nessa encarnação é praticamente só com mulheres, né? Essencialmente só com mulheres. Eu devo ter desvirtuado muitas mulheres no passado e hoje eu venho buscando direcionar para um caminho melhor. Não só intelectualmente, mas também aqui dentro da casa. Então, se você percebe que você, mas ao mesmo tempo que você tem essa função, eu também, dentro da função de professor, você tem que aprender a falar com as pessoas. Você tem que aprender a buscar conhecimento, mas ao mesmo tempo não criar um orgulho, uma vaidade com eles, é o mais difícil. Né? A gente tem que perceber que a gente conhece, a gente busca para buscar incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo caminho para que elas se desenvolvam. Mas não precisamos achar, nem devemos, porque o que a gente aprende é quase nada em relação ao mundo, ao universo, nem se fala, mas só ao nosso mundo. Então são muitos trabalhos ao mesmo concomitantes. Humildade, desprendimento dos valores materiais, né? Eu conheço, eu sei alguma coisa, mansuetude no falar, tudo isso. Então eu percebi que eu tenho que treinar isso tudo. Eu estou numa casa, a casa aqui de Fabiano, o exemplo do nosso tutor, qual foi o exemplo? Que ele, nessa encarnação, que adotou o nome de Fabiano, o nosso Joãozinho, ele vai exemplificar essencialmente o desprendimento dos bens materiais quando ele chega, está numa condição de riqueza aqui na Terra, doa tudo, todos os bens, opta pela vida religiosa. Na vida religiosa, ele atende, ele acolhe as pessoas na função de porteiro ao chegar no convento, chegar na igreja, ele acolhe, ele recebe, ele orienta e depois, na condição de enfermeiro, ele serve indistintamente, humildemente, sem esperar reconhecimento ou agradecimento. Então, 3 linhas de condução que praticamente, não sei quanto a você, mas no meu caso eu me encaixo nas 3 que eu tenho que exercitar. Desprendimento das questões materiais não digo só dinheiro não, tá? Você achar que você... não tem gente, eu já tive essa fase, hoje não mais, vamos dizer, eu não emprestava livro. CD hoje, né? Nem mais CD. Meus MP3, não. LP, não emprestava. Tinha tudo no arcabouço, limpava, tá? Tirava as táticas, todo um trabalho ritual para fazer... Liberar dessas questões materiais, não achar que meus filhos são meus, minha mãe é minha, essas coisas todas que a gente ainda pensa. Treinar minha humildade, porque ainda sou vaidoso, orgulhoso, prepotente, e o acolhimento àqueles que chegam. Então, Fabiano assinou embaixo, antes da minha encarnação, tem certeza disso, dizendo, não, meu filho, eu te aceito lá, você vai chegar a uma das minhas casas e você vai ter essa consciência que você precisa exercitar esses exemplos que eu consegui dar nessa encarnação como João Barbosa. Beleza? Eu estou aqui hoje, desde 89, nessa casa. Aí eu percebo essas situações que chegam a mim, se eu faço um retrospecto, as situações que eu vivia profissionalmente, pessoalmente, elas todas, até hoje, me fazem exercitar essas questões que eu citei aqui. Então, cada um de vocês tem que pensar nisso. Quais são as situações que se repetem nas suas vidas? Tem muitas mulheres aqui, muitas mães. O exercício materno é um exercício árduo, né? De desprendimento. Então, se hoje vocês estão em corpos femininos, na posição de mães, pensem no que vocês estão exercitando. Porque nós somos espíritos, gente. Se hoje eu estou no corpo masculino, amanhã eu posso estar no corpo feminino.
Então, se hoje eu não valorizo o trabalho doméstico, por exemplo, se eu sou casado e não ajudo em casa, amanhã eu posso vir numa condição, numa sociedade na qual os homens ainda não têm esse hábito. Eu não vou trabalhar sozinho em casa. Então, essas coisas a gente tem que refletir, tem que pensar, porque nos conhecendo, a gente vai saber o que a gente tem que exercitar mais focadamente nessa encarnação e ter vigilância para que a gente faça, porque não é fácil a gente mudar de hábito. Não é fácil você estar num monte de encarnação, vindo, fazendo uma coisa do mesmo modo e a gente mudar. Só vou dar exemplos, são 2 exemplos básicos daqui que todo mundo deve dizer que acredita, pelo menos estando aqui dentro de um grupo religioso. Mas aqui, a segunda especificamente está ligada ao Espiritismo. Todo mundo acredita em Deus, né? Aí Deus, naquela condição que está lá, livro dos Espíritos, e outras religiões também falam. Sumamente tudo, né? Tem poder absoluto, conhece tudo, está no comando de tudo, ok? A gente ainda reclama da vida, das situações pelas quais a gente passa, do país, do estado, da cidade que a gente vive. A gente ainda não acredita que Deus tem o poder de tudo, comanda tudo para o melhor de todos. Enquanto a gente fizer isso, a gente ainda não vivencia isso. A gente diz, entende intelectualmente, aceita, mas a gente não vivencia. E a gente tem que fazer um esforço para vivenciar. A gente não está no comando, quem está em Deus. E Ele está fazendo tudo para o melhor de todos. Toda a nossa situação, toda a nossa condição agora, atual, é para a gente progredir, nos tornarmos pessoas melhores. Não tem escapatória disso. Fica mais fácil e dilui e flui com muito mais naturalidade se a gente entende e ajuda. Senão a gente vai resistindo. É aquela questão, a gente acorda, faz um planejamento por dia, nem dorme direito porque está fazendo planejamento e demora a dormir do que vai acontecer no dia seguinte. Aí começa o dia seguinte, as situações vão te encaminhando para o outro lado. Se você resiste, você se aborrece, você discute com as pessoas, você xinga, você sai do seu equilíbrio. Se você entende que aquele é o caminho que você tem que seguir, porque estão te indicando, você flui mais naturalmente. Se conhecer não é fácil. É preciso encarar, é preciso admitir. Nós somos espíritos rebeldes, Fatinha falou aqui na prece dela. Nós somos espíritos rebeldes. Nós estamos aqui porque somos rebeldes. Somos violentos ainda, por isso que nós estamos num país violento, uma cidade violenta. Ah, Cássio, violento? Não bato com ninguém, nem bati nos meus filhos. Né? Eles ficam jogando videogame e eu nem bato neles. Mas tua mãe chama a sua atenção assim, quase gritando, chama? Qual é o nome dele? Mateus. Tua mãe fala, Mateus, para com isso. Já falou assim contigo, já? Quando a gente grita com alguém, Mateus, a gente está sendo agressivo. Quando a gente responde rispidamente, secamente, irônica, sarcasticamente, nós estamos sendo cruéis e agressivos. E estamos contribuindo para os climas de agressividade e violência geral. Enquanto a gente não perceber e não tiver vigilância, como Jesus falou, orar, tem que orar todo dia, você tem que se perceber assim violento e você tem que orar todo dia, me dá mais calma, Deus me ajuda nisso, mas você tem que se perceber. Se você não se perceber, você vai até o dia que você se tocar. Então nossa vida é o que a gente pensa, é como a gente pensa, porque os nossos atos, as nossas palavras são reflexos da nossa forma de pensar. Você só agride alguém, responde agressivamente com alguém, porque você acha que o outro está te agredindo, você está pensando que o outro está te agredindo e você ainda não oferece a outra face da calma, da tranquilidade, e você responde da mesma moeda. Então nós somos o que a gente pensa.
qualquer mudança que a gente queira fazer, a gente tem que mudar a nossa forma de pensar. Sem mudar a nossa forma de pensar, não adianta. Mas olhar para a gente é difícil, porque você tem que se ver ainda com essas imperfeições que quase todos nós temos. Se nós estamos nesse planeta, nesse país, nessa cidade, nas condições que nós estamos, nós somos muito imperfeitos, rebeldes, revoltados com as situações pelas quais a gente passa, seja por conta de um parente que a gente tem, seja por conta de uma questão profissional, seja por qualquer outro motivo. Então, Santo Agostinho, nessa questão 919, ele vai dando umas dicas para a gente. Tem que pegar toda noite, você tem que fazer as seguintes perguntas aí, em síntese, né? Você faltou com algum dever? A página fala, felicidade é você cumprir o seu dever. Aí vocês têm que pensar, cada um de nós temos que pensar quais são os nossos deveres. É dever como filho, é dever como marido, como esposa, como mãe, como irmão, são nossos deveres. Se aparece alguém nos requisitando, a gente deve cumprir o nosso dever. Tem outra coisa que fala no Espiritismo, mas a gente não vive, né? Só o acaso existe. O acaso não existe. Mas por que a gente ainda não vive assim? A gente acha que as coisas acontecem sem um controle. Não é isso, gente. Está lá no Evangelho. Fé vem de fidelis, que significa fidelidade, que é confiança. Se a gente leu aqui, se a gente, o Espiritismo, o Antigo Testamento já dizia assim, Abraão, Deus se manifestou a Abraão, e Abraão confiou em Deus. Confiou. Aí Paulo, na carta aos Gálatas, vai lembrar isso. Não é fazendo os rituais que a lei prescrevia que você vai ser uma pessoa melhor, mas é confiando e cumprindo as palavras de Deus, as leis de Deus. Então, qual é o nosso dever nesse momento? É o dever de auxiliar? É você que está mantendo sua casa, coisa e tal? Então é o seu dever trabalhar ao máximo nesse sentido para manter. Quais são, o que você fez cada dia? Alguém teria motivo para se queixar? Se a gente for ríspido com alguém tem algum motivo para se queixar da gente, né? Se a gente foi grosso, alguém tem algum motivo para se queixar. Então, aí ele fala assim, pergunte-se sobre o que tem feito e com qual objetivo agir. Muita gente vem aos grupos religiosos em cima de uma barganha, querendo uma barganha. Eu vou lá, eu vou dar um tempo, algum trabalho voluntário, vou fazer, porque eu quero um lugar no céu. O nosso caso aqui é um lugar no nosso lar. Né? Nosso lar ainda está no umbral, tá, gente? A gente almeja muito baixo. Nosso lar ainda está no umbral. Mas a nossa condição é, se a gente desencarna e tem condição de trabalhar na equipe espiritual da casa que a gente frequentou, já é algo de bom, né? Porque muita gente não tem, então a gente tem que perguntar com que objetivo a gente está aqui, com que objetivo, se não for o objetivo de se melhorar, de se ver para se livrar dos maus hábitos e criar bons, não adianta. Essa é a educação que Kardec fala que nós temos que fazer. A gente fez alguma coisa que, se feita por outra pessoa, a gente censuraria, tem que perguntar isso. Porque nessa pergunta, a resposta cabe até aquilo. Você pensou mal de alguém, você julgou sem conhecimento de causa. A gente faz isso todo ano. Vou citar só um caso, esse caso assim, um jogador famoso, né? A gente está emitindo opinião toda hora. É safado mesmo. Ou fala da outra pessoa, e a gente não conhece nada. A
A gente não sabe as razões, a gente não tem a vivência pregressa das encarnações para saber como esse espírito, nessa caminhada dele, pensa, quais são as inseguranças. Então, quando a gente emite qualquer julgamento, e daí Jesus falou para a gente não julgar, a gente está desconsiderando tudo isso, porque a gente não sabe a vivência dessas pessoas. Alguém cometeu um assassinato, a gente não sabe essas pessoas, o envolvimento delas, o que está por trás disso tudo. Então vamos nos abster e fazer o possível, se a gente puder, ajudar de alguma forma. Com a prece, pedindo uma harmonia geral, já é uma boa. Fez alguma ação que não tenha coragem de confessar? Isso eu não vou nem comentar. Aí Santo Agostinho ainda é mais cruel com a gente, ainda pergunte mais. Se Deus me chamar hoje, agora, tenho que temer o olhar de alguém? A gente devia estar pensando nisso todo dia. Se eu desencarnar hoje, como é que eu vou ficar? Porque a gente não pensa e a gente não se prepara. Porque se você identificar, por exemplo, eu vou ficar preocupadíssimo com meu filho, com meu neto, com meu marido, você vai sofrer, porque você ainda não treinou esse desapego, encarando essas pessoas como espíritos parceiros nessa encarnação, mas que estão no percurso dele. E que se você voltar para o plano espiritual antes, já está na programação dele se encarar esses anos sozinho, sem a sua companhia física, né? Porque você, se estiver equilibrado, você pode ficar no plano espiritual orientando, ajudando. Mas se você não tiver, meu filho, ninguém vai viver. Aí você não vai ter condição. E aí eles vão ficar sem a sua companhia. Mesmo, pelo menos por algum tempo. Se fez algo contra Deus, contra o próximo, ou contra si mesmo. A gente faz coisas contra nós mesmos, quando a gente age mal. A gente está prejudicando a nós mesmos. Então, tudo isso tem que ser pensado. Tudo isso tem que ser visto por nós. Santo Agostinho fala para a gente ver todo dia. Eu ainda não faço isso, não. O que eu faço hoje em dia, de vez em quando, penso, mas faço minha prece antes de dormir, faço a prece quando acordo, já consigo fazer isso. Mas assim, perguntar, eu não tenho coragem. Perguntar todo dia, né? O que eu fiz? O que eu posso ter prejudicado alguém? Aí, num dos livros de Santo Agostinho, ele fala isso. Se pode ser melhor do que és, é evidente que ainda não és tão bom como deves. E a gente pode ser melhor do que nós somos, né? Aí, nessa mesma resposta dessa pergunta 919, ele fala que o Espiritismo veio para acabar com uma questão básica. Não tem um ditado que diz assim, ao futuro a Deus pertence? Tem? Já ouviram falar isso? Tem, né? Esse ditado está certo? Santo Agostinho vai dizer isso ainda. Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente. Quer dizer, o presente é o certo e incerto o futuro. Está lá, hein? Ora, é esta exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar. Todo o grupo dos espíritos é orientados por Jesus e por todo o conselho. Sabe, 2 dos ministros do Cristo aqui na Terra, não sei em qual área, porque não pergunta, mais uma vez perguntaram ao Chico, e Emmanuel disse que 2 dos ministros mais ligados a Jesus aqui na Terra, aqui vieram, aqui encarnar, eles são Sócrates e Zoroastro. E os caras vêm no livro Gênesis, e no mês de fevereiro da revista Espírita, que a gente tem aqui, fevereiro de 68, está lá dito que nessa fase de transformação, muitos espíritos superiores estarão encarnando entre a gente, para ajudar nessa mudança de fase da gente. Muitos espíritos superiores. Mas olha, Sócrates é um espírito superior que está lá no ministério de Jesus, juntinho a ele, né? Como é que ele morreu? Foi condenado, né?
condenado, porque está desvirtuando. Então não esperem facilidades. Não esperem facilidades. Nós, se fizermos bem o nosso dever, a gente vai estar colaborando para a obra geral. Mas os Espíritos vieram para eliminar do nosso íntimo essa noção, o futuro a nós pertence. Não é a Deus, não a nós, porque são as nossas ações, nossa maneira de agir que vão construindo o nosso futuro. Eles estão, o Livro dos Espíritos e toda a codificação kardeciana vem para que tire da gente, não reste nenhuma dúvida sobre isso. As nossas instruções são nesse sentido. Kardec e nós, espíritos, estamos encarregados de espalhar isso. Esse é o objetivo do Livro dos Espíritos e de toda a codificação. Tirar essa impressão de que o futuro é incerto. O futuro não é incerto. Aí vem outra questão que nos envolve. Todo mundo aqui está aqui, acredita, conhece o princípio da reencarnação? Conhece? Todos que estão aqui? Acredita que nós periodicamente voltamos, ocupamos um corpo de carne para ir buscando o nosso desenvolvimento, nosso aprimoramento ou a reparação de erros do passado? Se todos aqui têm essa noção, acreditam nisso, por que a gente reclama das nossas condições atuais? Do marido que a gente tem, do filho que a gente tem, seja lá do que for. Por quê? Fomos nós que construímos, nós, o Espiritismo está aqui para dizer, o futuro, hoje é o nosso futuro do passado, não é? Então hoje, o que nós vivemos é construção nossa. Se a gente reclama da nossa vida, nós estamos botando aquele chapéu de burro, né? Nós estamos nos chamando de burro. Você foi burro em vários momentos. Hoje você tem essa dificuldade, tem essa questão, porque você não agiu direito nisso. Mas a gente bota a culpa no outro. A gente quer dizer que é o nosso patrão, dizer que é a situação, dizer que é alguém da nossa família, enfim, alguém do grupo espírita, que tosse e molha a gente com... Somos nós, a gente que precisa agir de forma adequada. Qual é o plano divino? Já foi como os espíritos superiores vieram anunciar que Jesus estava entre nós, eles expressaram o plano de Deus, de Jesus, para todos nós. Qual é? Glória a Deus, ou seja, confiança absoluta em Deus. Glorificar é ter essa certeza, essa fidelidade de que Deus está em comando. Então, glória a Deus, porque Ele está em comando. Paz na terra, devemos buscar a paz sempre e boa vontade para com todos. Esse é o projeto. É só a gente perguntar. Eu glorifico a Deus no sentido do eu louvo, eu sei que tudo isso que está montado aqui é para mim, todas essas condições, esse ar que eu respiro, esse corpo que eu consegui produzir com a ajuda de muitos, os avalistas que assinaram aqui embaixo na minha encarnação, todos nós temos muito avalista, gente. Nós temos o nosso Espírito Protetor, nós temos Jesus, aqui no caso, todos nós que estamos aqui na casa, trabalhando, exercitando aqui, nós temos Fabiano de Cristo, nós temos os espíritos amigos, familiares de outras encarnações que a gente nem lembra. São muitos avalistas que disseram assim, eu confio em você, você pode conseguir se melhorar muito nessa encarnação. Então a gente tem que prestar atenção. Aí, está lá, quando Paulo tem a visão de Jesus na estrada de Damasco, cai do camelo, não é cavalo não, tá? É camelo. Aí, ele pergunta assim, Senhor, o que farei? Imediatamente, quando ele escuta, salve, salve, por que me persegues? Ele pergunta, quem és? Eu sou Jesus, aquele que... E ele imediatamente ele pergunta, Senhor,
que farei? Que queres que eu faça? Em algumas traduções. Aí Jesus vira para ele e fala: levanta-te. Levantar-se é pôr-se em condição de contato com a espiritualidade. Levantar-se é se pôr em verticalidade. Quando a gente está ligado às questões do mundo, a gente está na horizontalidade. Quando a gente se levanta, a gente proporciona essa ligação. Então, levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que é ordenado fazer. Aí ele vai. E chega lá, ele vai para a casa de um tal de Judas, que faz parte da comunidade cristã ali, naquela, ainda não se denominavam cristãos, mas comunidade do caminho, mas ele vai para lá e fica esperando. E tem uma visão que ele vê um tal de Ananias entrando pela casa, estendendo a mão sobre a cabeça dele e curando ele da cegueira momentânea. Ao mesmo tempo está Ananias lá na casa dele. Isso é legal, né? Pensar, né? Olha, Ananias, um homem simples, está lá na casa dele, aí aparece Jesus. Coisa básica, né? Ananias lá, sei lá, sentado no banquinho, comendo pãozinho, sei lá o quê. Jesus aparece. Ananias, Senhor, estou aqui. Eu queria que você fosse na casa do fulano e curasse um tal de Saulo de Tarso. Ele vai ser, estou colocando ele para ser um dos meus instrumentos para difundir a doutrina entre os pagãos, entre os gentios, né, que chamavam na época, entre os reis e entre os próprios israelitas. Aí Ananias fala assim, mas Senhor, Ananias com Jesus, lembra disso, né? Mas Senhor, esse tal de Saulo não é um que quer matar todos nós? Persegue os que se dizem seus seguidores? Ele não veio aqui para isso? Aí Jesus diz, é esse mesmo. Mas eu vou usá-lo. Aí ele não fala mais nada, levanta e vai. Chega lá e diz. Chega na casa, abre a porta, aquela visão que Saulo estava lá em oração, vendo mentalmente, aparece, ele chega lá, eu sou Ananias, eu vim amando do Senhor, que te apareceu na estrada da Damasco. Aí a gente deduz que Jesus deve ter dito, ali no Atos dos Apóstolos, está só dito que Jesus falou que ele ia, o Saulo ia ser um instrumento dele. Mas a gente deduz que Jesus, não, eu apareci para ele, porque está lá, eu sou Ananias, vem em nome do Senhor, aquele que te apareceu na estrada, aí estende a mão sobre a cabeça dele e cai as escamas dos olhos e ele volta a ver. Então Ananias também foi pego assim de surpresa, ele não estava esperando, ele teve até medo de encontrar uma pessoa que ele achava que era inimigo. Então, as coisas acontecem dessa forma. E se a gente quiser ser feliz, a gente precisa estar aberto a elas, né? Então, felicidade vai ser essa questão aqui. Aquilo que nós plantarmos, a página também disse, aquilo que nós plantarmos, semear, isto também a gente vai colher. Paulo entendeu isso perfeitamente. Ele buscava fazer o melhor que ele podia naquela época. Lembre-se dos sofrimentos. Quem conhece um pouco a história dele, lembre-se dos sofrimentos. E Jesus fala isso para Ananias, né, que vai mostrar para Paulo o quanto ele vai precisar sofrer para ele ser um apóstolo. Então, nosso trabalho bem vivido, faz a nossa competência. Isso é geral, né? Isso não tem como fugir. Qualquer um que esteja trabalhando, que esteja no caminho do bem, vão aparecer situações, a casa vai ter necessidade, o trabalho está aqui para a gente fazer.
quando a gente se predispõe, o trabalho aparece. Tem muita coisa, vamos dizer, numa casa como essa para fazer. Essa casa faz muita coisa, mas tem muito mais coisa. Então, todos que quiserem se engajar vão poder engajar, porque tem muita coisa para ser feito, para se melhorar e tudo mais. E isso, cada trabalho nosso, aumenta a nossa competência. Essa frase eu tirei do livro Célebre, do Emmanuel, mensagem do Emmanuel, psicografia do Chico, lá na luta vulgar. Qualquer trabalho bem vivido, eu estou no emprego que eu acho que estão me explorando. Viva bem, ajudando, buscando servir, porque você não está lá à toa, senão você não acredita em reencarnação. Se você está nessa condição hoje, é porque você precisa passar para a sua melhora, não é para seu castigo, mas para a sua melhora como ser espiritual, de adquirir mais humildade, de aprender a servir, de estar à disposição. Quando a gente faz isso, a coisa flui. Vai ter gente que vai dizer que você é puxa-saco? Provavelmente. Vai ter gente que vai dizer que você é bobo, que você busca fazer todas as solicitações da sua chefia. Vão. Mas se você estiver fazendo com esse espírito, com o espírito do Cristo, você vai fazer bem, a situação vai ser ultrapassada e aquilo não vai te pesar quase nada. Eu estou dizendo porque eu já fiz isso, já vivi isso. E é assim que acontece. Aí nesse livro Na Era do Espírito, é um livro interessante, que é um livro que são mensagens psicografadas por Chico, vários espíritos, e que ele envia para Herculano Pires para ele comentar. Herculano tinha uma coluna no jornal daquela época e ele comentava, que assinava com o irmão Saulo, Herculano, né? Então Chico faz uma contextualização da mensagem, era sempre depois, tinha um culto na casa dele, as pessoas estavam lá, conversavam sobre a página que foi lida e no final vinha uma mensagem. Aí esse capítulo 17, o título é Respeito pelos Outros. É o comentário do irmão Saulo, né? Tem a mensagem de Emmanuel, tem a contextualização do Chico, enviando para ele. E eu tirei essa parte que diz assim: a facilidade com que interferimos na vida alheia, com que xingamos, insultamos, caluniamos, julgamos os outros, é o maior flagelo que assola o mundo. Quem não faz mais nada disso aqui? Interferir na vida alheia, xingar, insultar, caluniar, julgar os outros. É o maior flagelo da humanidade. Enquanto a gente estiver fazendo isso, a gente vai estar vivendo numa sociedade violenta. Porque isso aqui é violência ou não, na visão de vocês? Interferir na vida alheia. Não estou dizendo no filho, na idade que eles estão, que precisam receber orientação. Mas eu estou dizendo em muitos casos que a gente se diz amigos, a gente ou companheiros que a gente tem, a gente quer fazer com que a pessoa age do jeito que a gente acha que ela tem que agir, não é? A gente está interferindo na vida alheia. Se uma pessoa vem contar um caso e não pede a nossa opinião, e a gente mesmo assim dá, você é burro, você está nessa situação porque quer. Né? A gente não entende. Eu tive uma aluna que ela sofreu durante muitos anos de violência doméstica. E naquela época eu não sabia, mas a partir da conversa que eu tive com ela, eu percebi que ela dizia, cara, se a gente não consegue sair, a pessoa vai, faz aquilo com a gente, agride, a gente se afasta um pouco, mas daqui a pouco vem ela, dizendo que se arrependeu, prometendo coisas, e a gente volta, e assim, frequentemente. A gente não sai. A gente vai julgar essa pessoa. A gente não sabe o envolvimento dela com essa outra, porque pelas histórias que a gente tem conhecimento nas reuniões mediúnicas,
que os espíritos encarnados trazem nos casos dele, o que a gente percebe? Essa pessoa hoje, o escândalo é necessário, mas aí de quem, tá? Então não estou dizendo que ninguém tem que bater no outro, na mulher, principalmente, né? Nessa fase que a gente está. Mas a pessoa que está sofrendo aquela violência, fatalmente foi um déspota, foi alguém que violentou essa outra, que ainda não perdoou e que qualquer coisa que a outra fala, faz, é motivo para ela agredir. Porque ela foi violentada no outro. A gente percebe isso, essa é a realidade. Mas se essa pessoa que hoje tem tendência ainda a não ter perdoado e agressiva contra o outro, souber disso, quando ela souber que o que ela sente, a agressividade que ela sente por essa outra pessoa, fatalmente foi devido à vivência, à convivência e encarnação anteriores, em que elas estão juntas para tentar modificar essa coisa para melhor, aí talvez a postura dela seja outra. No mínimo, se ela se achar na condição de não conseguir, ela vai se afastar sem querer bater, agredir a outra. Mas tem que saber, e a gente tem que ir aos poucos, quando tiver caso, falando, quando nos pedir opinião. Quando não, a gente só dá o ouvido. Então, a falta de respeito pelos outros é o fruto do espinheiro do egoísmo, que gera os conflitos todos. Enquanto a gente não se perceber desrespeitando essas mínimas coisas dos outros, a gente vai estar nesse emaranhado, nesse espinheiro aqui do egoísmo. Porque a gente só está olhando o nosso lado. Quando a gente reclama, quando a gente julga, quando a gente critica outra pessoa no sentido de falar mal, né? Porque a palavra crítica quer dizer avaliação. Quando a gente está criticando algo, a gente está avaliando, mas falar mal, a gente está desrespeitando porque a gente não está considerando toda a vivência dessa pessoa como ser espiritual. Então, uma outra questão que a gente fala muito, mas que a gente não pratica, é o perdão, né? E os Espíritos estão sempre falando para a gente que é excelente a gente perdoar. Mas por que é excelente para a gente perdoar? Volto a dizer. Nossa vida é construção nossa. Se nós estamos numa situação que outra pessoa faz algo que exige o nosso perdão, é porque nós construímos isso. Em outros momentos, a gente agrediu, a gente insultou, a gente fez aquilo que estamos sofrendo. E já tivemos a oportunidade de consertar isso e não fizemos, hein? Porque quando chega perto da gente, sempre tem, gente, o erro é normal na nossa evolução. Errar faz parte do processo, mas cabe a gente, errou, não repetir o erro, concorda? O erro não é o mal. O mal é a insistência em saber que aquilo faz mal, vai fazer mal, vai prejudicar alguém, e mesmo assim a gente faz. Esse é o mal. Quem age assim está praticando o mal. Eu sei que eu vou prejudicar uma pessoa, roubando algo dela, mas mesmo assim eu roubo. Porque eu preciso. Eu estou em penúria e ela tem muito e eu preciso. Você pode dar justificativa, mas você sabe que aquilo é o mal. Agora, o erro é normal. Então a gente pode errar, a gente pode, num determinado momento, fazer alguma coisa que a gente vê depois que foi um erro, não deveríamos ter feito isso. Aí dali para frente você busca não fazer. Tudo bem, você está consertando. Agora, quando a gente insiste e orgulhosamente não faz, não reconhece, aí a gente precisa de uma situação que gere uma condição para a gente perdoar, exercitar o perdão. É um remédio santo, está no livro Palavras de Vida Eterna, com esse título, Perdão, Remédio Santo. Recorda que há pensamentos enfermiços. Então, nessa mensagem, tem uma hora que ele fala, há pensamentos enfermiços. Quais são? De queixa, de mágoa, de prevenção, de antipatia. Pensamentos enfermiços. A gente tem esses pensamentos? A gente sente antipatia por alguém? Aí, sentimos antipatia. É natural? É. Por quê? Porque a gente teve contato com essa pessoa e a gente não está afinizado ainda.
a gente discutiu no passado, um agrediu o outro e a gente não tem. Mas você sabe que você é um espírito reencarnado, que vai ter todas as condições para melhorar de vida. Então você tem que olhar esse sentimento, olhar para a pessoa e tentar modificar esse sentimento. Pelo menos não pensando mal dela, não achando que ela, essa pessoa é má mesmo. Né? Enfermos, queixa, mágoa, prevenção. Queixar-se, está muito calor, está muito frio. O ventilador está despenteando meu cabelo. São pensamentos enfermizos. Começa assim, daqui a pouco se torna um hábito, a gente está fazendo isso o tempo inteiro com quase tudo. E aí, qual é a medicação? Perdão, né? Medicação que restaura nosso equilíbrio é desculpar, é não levar em conta. Aí ele pede para que a gente recorde que todos nós trazemos imperfeições e fraquezas, todos nós, senão nós não estaríamos aqui nesse planeta, nessas condições. E cada um de nós, com nossa peculiaridade, precisamos ainda nos reajustarmos. Então, por que eu vou ficar frisando, chamando atenção para as dificuldades do outro, se eu tenho a minha? Eu tenho que procurar entender, ela está no processo dela. E aquela dificuldade, eu só convivo com aquela dificuldade dela, porque aquela dificuldade tem condição de me fazer uma pessoa melhor. Se ela me irrita, eu tenho condição de exercitar a paciência, a tolerância, a mansuetude. Então, é isso, gente. É só Deus está no comando de tudo e somos espíritos imortais reencarnados. Se você viver isso, você vive melhor, mais feliz. Isso aqui eu tirei só para a gente perceber de novo, falei lá no início que a mente está no comando de tudo. Nesse livro, Transtornos Mentais na Infância e na Adolescência, ele diz assim, a mente cria o fluido mentomagnético que se irradia por todo o corpo. O que a gente pensa se irradia, por isso que as fotografias Kirlian, os médios videntes, olham e veem a nossa aura colorida. Porque essa irradiação pelo nosso corpo que se expande. E aí, isso causa que ele vai estar no sangue, está circulando no sangue, por isso que também nos livros de passe pede para a gente focar no sangue, porque o sangue é a condução de todas essas energias. Age diretamente sobre o citoplasma de cada célula, onde as forças físicas e psicossomáticas, psíquico da alma e somática do corpo, se unem e se integram entre si. Além de contaminar todo o cosmo orgânico, o pensamento, a vibração mental, fazendo vibrar o citoplasma na célula, transmite vibrações ao núcleo celular, atuando assim no DNA e na síntese de proteínas. Então, se a gente pensa, a medicina já está por esse caminho. Tanto é que se a pessoa pensa na sua cura, tem otimismo, ela tem mais possibilidade de ser curada, não é? Hoje já está constatado isso. Os passes já estão sendo aplicados em hospitais, já tem movimento para isso, porque sabe que isso é. Mas se você pensa de forma diferente, você modifica a sua vida para melhor, se você pensar bem, né? Aí Jesus lembra a gente no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17, que diz assim, não são os que têm saúde que precisam de médico. Nós estamos aqui estudando o Evangelho, sendo esclarecidos sobre o Evangelho, os ensinos de Jesus pela doutrina espírita, porque nós somos doentes, não estamos sadios. Nós somos doentes, desequilibrados, pensamentos enfermiços, tá? O que é a doença? Sabedor de todo o bem e todo o mal que aflora nas vidas humanas, tem suas raízes no mais recôndito do ser. Está lá no livro Quem é o Cristo, psicografia do Raul Teixeira, pelo Espírito Francisco de Paula Vitor. O capítulo é a medicina do alto. Como é que funciona? Se tudo está na nossa mente, tem as raízes na nossa mente, no recôndito do ser, no mais íntimo da alma, a sua vocação de cuidar dessa alma, para que nós viemos aqui? Para nos melhorar. Então o nosso foco tem que ser em cuidado conosco. Não é pensamento egoísta,
mas é a nossa meta e o nosso foco tem que ser um cuidado conosco. Se a gente melhora, tudo melhora à nossa volta. A gente cuida bem dos nossos que estão mais próximos, a gente cuida bem de quem está no trabalho com a gente cuida bem das pessoas que estão na casa espírita. O foco tem que ser na gente, na gente. Aí nosso filho é o espírito que é ligado a nós. Mas ele tem o percurso dele. Ele te escolheu para ser pai, para ser mãe, pelas suas características, tá? De pessoa que pode, que está aqui, que tem uma noção para passar para ele, que tem exemplos para dar de melhor, de busca de melhor. Então o médico das almas, Jesus, não se preocupava com o corpo biológico. Então quando Jesus diz, eu vim para os que estão doentes, ele não estava falando dos doentes do corpo físico. Porque a gente vê pelos relatos que se ele quisesse, ele curava todo mundo ali. Mas as doenças não são frutos do corpo físico, elas são reflexos do corpo físico. A gente estava estudando isso hoje no livro dos Espíritos, lá pelas perguntas 350 e poucos, né? Por aí. Está lá. O corpo é reflexo nosso, do nosso. Então, se é reflexo, o corpo biológico, né? Mas é imperioso o poder que detém a criatura imortal sobre a construção somática, sobre o corpo físico. Então, nossa saúde ou nossa enfermidade é decorrente como a gente pensa. Ficou resfriado, você está com algum desequilíbrio. Desequilíbrio de forças físicas. Qualquer doença é fruto do nosso desequilíbrio, em algum aspecto. Então, quando ficar doente, pensa assim: o que, aonde, como eu estou desequilibrado? E o que essa doença tem que ensinar? Eu estou com dor nas costas. Eu penso assim, eu quero carregar tudo, eu quero assumir todas as responsabilidades da minha casa, por exemplo. Você vai ter um peso enorme nas costas, então você vai ter dor nas costas. Você tem que pensar nisso. Minha vista está nublando, tem algum problema emocional que está fazendo com que você não queira ver a situação real como ela é? Não é? A gente tem que pensar nisso, porque se a gente não pensar, a gente não sai do lugar e o tempo urge, no sentido não de que, não, Deus, o tempo de Deus é totalmente diferente, ele sabe. Deus, quando nos cria, já nos vê como espíritos puros. Mas o tempo urge, porque senão a gente vai ficar sofrendo sempre, ou durante muito tempo, porque sempre não, né? Nunca mais. Aí continua Francisco de Paula Vitor. Nunca se esqueça que Jesus nos diz que foi constrangido a sofrer. A gente esquece de fazer prece. Pense em Jesus e comece a entender que as graças, as disfunções da alma que o soma padece. Quer dizer, é graças aos desequilíbrios nossos que o corpo reflete. Só isso. Então peça Jesus, só pensa, me ajude, só precisa dizer isso. Porque ele sabe que você está precisando. Me ajuda, os espíritos, cada um de nós tem um espírito protetor. Já viu mais amor do que isso? Cada um de nós tem um espírito protetor que é um espírito superior. O cara pode estar lá em, Saturno, né? E ele está ligado aqui no que eu estou pensando. Eu tive uma queda vibratória, ele manda um estímulo de lá. Mais amor do que isso, gente, e a gente acha que está sozinho. Aí tem aqui a questão do dinheiro. Você pensa em dinheiro, você acha que o dinheiro vai poder, você acha que você tem que perseguir dinheiro, conforto financeiro, coisa e tal, para ter. Você pensa que tem que viajar todo ano, porque você trabalha muito, essa coisa. Você ainda está ligado às questões materiais. Então, você está encarcerado ainda. O dinheiro não é nosso. Passou alguém na rua te pedindo, não existe acaso. Passou alguém na rua te pedindo, dá. Não existe acaso, não é. O cara não olha para a tua cara ali e te acha bonitinho, não. O espírito protetor dele diz, vai naquele ali ou naquela ali que ela está no caminho e ela vai te dar. Por que a gente ainda não pensa assim? Porque a gente não acredita que Deus está no comando, porque a gente não acredita que a nossa reencarnação é fruto do nosso trabalho, das nossas ações e que a gente precisa progredir. Nós somos burros, porque a gente todo dia contribui para o nosso sofrimento.
seja ele físico, seja ele emocional. Então, enquanto a gente não sair disso, a nossa cruz ainda vai ser pesadíssima. Mas Jesus fala lá, e Emmanuel lembra que só 2 atitudes são essenciais que Jesus lembrou para a gente. É tomar a nossa cruz, dos nossos deveres, como a página inicial falou, e seguir o caminho de Jesus. Qual é o caminho de Jesus? Trabalhar, servindo ao próximo, sem esperar reconhecimento de ninguém do seu lado, mas reconhecimento vem de Deus. A nossa cruz de provas, elas são indispensáveis, as provas são indispensáveis para a nossa redenção, para a nossa melhoria. Então vamos encarar com amor. Por que a gente está falando que chega uma dificuldade e a gente, meu Deus, outra? É outra sim, para você ser melhor. Para você sair dessa situação, você não quer ir para um lugar melhor? Então não vale a pena sofrer. Aproveitar as dificuldades é essencial. Viver cada dia segundo a fé salvadora, nossa fé salvadora. Tem mais aí, mas eu vou parar aqui que o tempo acabou. Mas seguir a nossa fé salvadora é observar esses ensinos. Deus está no comando. Nós construímos a nossa vida, então tudo que nos acontece é fruto de... cara, eu tive uma vida, mas depois dos 50 anos, tudo degringolou, tudo mudou, minha estabilidade, agora meus filhos precisam de mim, depende. Você precisa disso. Então encara com naturalidade, com ânimo, com alegria, porque é tarefa, é dever desse momento, é um momento para que você seja uma pessoa melhor. Esse estudo foi para mim. Repartir com vocês foi só a possibilidade que Jesus me dá de servir para alguém, mas até as minhas falas mais incisivas são para mim, e eu preciso escutar primeiro. Então desconsiderem, coloquem como uma das minhas imperfeições, se foi mais violento, se vocês acharem, mas é para mim. Obrigado a Deus, vão em paz, até a próxima. Bom, tenho certeza de que não é só para ele, né? Com certeza